Vanessa. Bom, galera, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Como você já percebeu, a gente está tentando oferecer algumas leituras experimentais no Novo Testamento a respeito do sacrifício ou da morte de Jesus, que foi interpretada como um sacrifício em alguns ambientes, em algumas comunidades, em resposta, claro, ao diálogo que a gente começou a travar presencialmente. E aí a gente está na sequência de fazer uma leitura em Lucas Atos, que foi feita pelo Davi, a leitura em Hebreus, feita pelo Israel, e eu quero compartilhar com vocês, então, uma leitura, uma hermenêutica da morte de Jesus a partir da carta de Paulo aos Gálatas. E para fazê-lo, eu quero ler com vocês uma passagem na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 15 em diante, que diz assim: Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Como se sabe, sociedades antigas se organizam a partir do que convencionou se chamar de modelo teológico político. Ou seja, a partir de uma esfera de autoridade metafísica capaz de ordenar as experiências e as relações humanas. Do Deus do povo emanava o poder e a autoridade que sustentava toda a experiência social do povo, necessariamente. Por sua vez, o conjunto de códigos religiosos eram, então, dispositivos históricos revestidos desse poder metafísico. E esses dispositivos permitiam, então, às pessoas da comunidade participação nessa instância sagrada que sustenta a vida do povo. O social, a vida social, a experiência cotidiana, não era vista, então, como uma experiência pura, mas como uma experiência revestida, investida, imbuída de poder mítico transcendental. Na carta de Paulo aos Gálatas, essa problemática se dá em torno da experiência da circuncisão, que é uma prática, uma técnica, um ritual que, além de iniciar o povo numa experiência étnica e religiosa, iniciava também o corpo numa participação da comunidade da promessa. Uma das perguntas fundamentais da carta de Paulo aos Gálatas é a seguinte: e se esse modelo de autoridade transcendental da lei se mostra vulnerável? O que acontece com a comunidade que se relaciona desta maneira
com a lei e com a comunidade da lei, se a lei e a comunidade da lei perde o seu lugar de autoridade ou de autorização transcendental. Pois bem, é justamente isso, ou é justamente essa operação de relativização da força mítica ou da força transcendental da lei que o apóstolo Paulo está operando em toda a sua carta, ao dizer que o corpo, pela fé no Messias, já participa de uma relação com Deus. Nesse contexto, cai, ao mesmo tempo, a sustentação, a terra e o céu de uma comunidade. Cai a Jerusalém celestial e cai a Jerusalém histórica, porque, nesse caso, o chão é o céu. Reconhecer, decodificar e desligar essa presunção da lei é, portanto, a grande operação que o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Gálatas. Ele, no fim e no fundo, insiste: ninguém é justificado pela prática da lei. O que a lei realiza não se confunde ou confunde com o que o Eterno realiza entre nós. O que está em questão, então, é, ao mesmo tempo, a autoridade da lei, quanto uma noção, a noção de um Deus que age necessariamente por meio da lei. Se a lei da esfera religiosa, a lei da esfera étnica, opera como um dispositivo sacralizado, ele opera também como uma máquina de divisão social, de divisão étnica, de divisão sexual, de divisão econômica, se torna, portanto, um aparelho de divisão. O apóstolo Paulo está, com a hermenêutica da cruz, portanto, suspeitando da metafísica da lei. Ele está dizendo: Deus não está ao lado ou dentro da lei. Absolutamente não. O apóstolo Paulo vai dizer, e aí a pergunta óbvia seria: qual, então, a evidência de que Deus não está ao lado e dentro, ou sacralizando os investimentos da lei na vida da comunidade? Paulo responde: a morte de Jesus. A morte de Jesus, na carta de Paulo aos Gálatas, é a evidência, então, de que Deus, o Santo, o Eterno, não age necessariamente por meio da lei, porque, se assim o fosse, a violência da lei não teria assassinado o próprio Deus no corpo do seu filho. A lei matou o Messias de Deus. Logo, a lei não pode justificar. A morte de Jesus na carta aos Gálatas seria, então, a evidência máxima da injustiça e da incapacidade justificadora da lei. Tudo que a lei é capaz de fazer é assassinar aqueles que demonstram, criticam, diferem e desviam de seus modos de produção social. A hermenêutica da cruz é a resposta paulina à contradição, à idolatria e à atitude condenável da esfera do judaísmo da circuncisão, a saber, a manutenção violenta de uma política religiosa com fins de conservação pública da metafísica da lei, que gera a segregação. Na carta aos Gálatas, continuando, a lei, na sua posição sacralizada, mente e mata. E como nós sabemos, indagaria Paulo, na morte de Jesus, arremataria. O apóstolo afirma: nós estamos crucificados com Cristo.
É como se dissesse, o nosso próprio corpo, junto ao corpo do crucificado, descobriu, experimentou que a lei mente ao matar em nome de Deus. Não sabemos disso, nós, os crucificados, apenas porque observamos as inconsistências discursivas, processuais ou empíricas da lei, mas porque o nosso próprio corpo, participante da comunidade, ao se fazer solidário à morte de Jesus, ou seja, ao participar do seu sofrimento, descobriu a lei mente ao matar em nome de Deus. Ao morrer com Jesus, nós morremos por meio da lei e morremos para a lei. E a lei morreu para nós. Descobrimos suas injustiças por revelação. Descobrimos suas mentiras por revelação, ao sentirmos no nosso próprio corpo a morte de Jesus. Logo, se a lei assassinou o justo de Deus, a lei não pode produzir a justiça de Deus. O corpo de Jesus fala isso ao nosso corpo e ao corpo da nossa comunidade. Trata-se, portanto, de uma hermenêutica solidária produzida pelos corpos das vítimas da lei. Ao assumir a posição de assassinados, descobrimos a idolatria praticada pelo discurso sacrificial dos poderosos. Enquanto estávamos, entre aspas, do lado de lá do discurso sacrificial da lei, ou seja, do lado dos sacrificadores da política religiosa, este discurso, como um véu, nos ocultava a injustiça da crucificação. Justificava a ideia da morte expiatória como uma necessidade de salvação da comunidade por meio da crucificação do corpo desviante de Jesus. Quando, porém, assumimos a cruz com Jesus, sentimos suas dores, encarnamos seus sentimentos, só que agora, do lado de dentro da cruz e do lado de dentro de Jesus, foi como se percebêssemos algo tão óbvio, mas que éramos incapazes de enxergar de fora, ou seja, a violência da lei, a violência do discurso sacrificial operado pelos religiosos, ou seja, a mentira, a blasfêmia da crucificação. Mudamos o ponto de vista, então. Mudamos a percepção, mudamos a posição, mudamos de vida. Passamos da morte para a vida. Víamos Jesus como um rebelde, um agitador insubmisso, um profeta impuro, que nós precisávamos assassinar para conservar a nossa esfera religiosa. Acreditávamos que esta narrativa era a própria verdade e a própria justiça de Deus. Agora, do lado de cá, crucificados com Cristo, finalmente nos arrependemos e entendemos como esse procedimento é idolátrico, falso. Não se tratava de compreender Jesus, de um lado, como o injusto, e a nossa comunidade do outro como portadora da verdade e da justiça divina. Na prática, em todo o tempo, Jesus era o justo e nós estávamos do lado da injustiça ao assassiná-lo. Agora nós vemos, diria Paulo, revelação. Vemos porque estamos aqui com ele, mortos pela lei, exteriores às suas óticas. Na hermenêutica de Paulo, portanto, a morte de Jesus é uma hermenêutica do funcionamento da nossa estrutura religiosa, étnica, social e política e uma revelação de que as nossas construções religiosas não podem proceder, não podem produzir a justiça de Deus.
O pecado aqui não seria mais o gesto transgressor de Jesus ao violar a lei em nome da preservação da vida das pessoas. Pecado, na verdade, é assassinar Jesus em nome da conservação da lei. Portanto, assassiná-lo. Pecado, portanto, é a lei que mata em nome de Deus. Pecado é obedecer uma lei que mata. É uma nova percepção da cruz como prova de que, em perspectiva messiânica, a crucificação é o pecado. A violência em Deus é o pecado. A justiça, portanto, é o corpo de Jesus que nos liberta da necessidade de uma violência em Deus. E como isso nos foi revelado, apóstolo Paulo? Ele diria, na cruz de Jesus. Na cruz de Jesus. Paulo vai dizer, eu morri para a lei, fui crucificado com Cristo. A comunidade dos crucificados com Cristo aprende, portanto, com a vida e o testemunho dele, que não basta ser iniciado na tradição religiosa. Não basta ser iniciado na esfera religiosa. É preciso viver, portanto, a justiça do próprio Cristo, na expectativa de que a justiça do Cristo produza a santidade, a santificação e a liberdade da própria comunidade. O acontecimento messiânico de Jesus inverte, portanto, o processo de justiça vigente no interior da religião judaica. Enquanto nas antiguidades teológico-políticas a justiça seria inerente à prática da lei, na fé messiânica do apóstolo, o assassinato de Jesus, o justo de Deus, prova que o potencial injusto da lei se absolutiza na cruz, se radicaliza na cruz. Quando isso acontece, quando a lei ascende ao status de transcendental, seus processos, seus ritos, suas técnicas se transformam em violência, ainda que ocultada por um discurso sacrificial. Essa é a leitura, ou essa é uma possível leitura feita pelo apóstolo da morte de Jesus na carta aos Gálatas. Há, portanto, a entrega do Cristo operando dentro de uma tentativa religiosa de manter a sustentação da comunidade por meio da lei, por meio do assassinato do próprio Messias. Repito, por fim, as citações de Gálatas com as quais iniciei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Porque Cristo não pode ser o ministro do pecado, o ministro da lei, o ministro da violência em Deus. Por quê? Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos e todas vocês. Essa é uma sugestão de leitura ou uma sugestão de hermenêutica da cruz a partir do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Muito obrigado, galera, pela atenção de vocês.